1947. Isso foi publicado em 1947. And the report came from Robert McAfee. E o relato veio de um certo Robert McAfee. He was the consul general of the U.S. in Jerusalem. Ele era o conselheiro geral americano em Jerusalém. Não, ele era o cônsul geral, desculpem. You understand that, and I think Tommy or others have explained to you. Vocês compreendem, eu creio que Thomas Ice e o Arno já mencionaram isso. The Muslims, the Arabs, changed their story. Os muçulmanos, os árabes, mudam a sua história de uma hora para outra. They acknowledged that there was a Jewish temple on the Temple Mount. Eles reconheciam que havia um templo judaico no Domo da Montanha. But as soon as Israel, as there was going to be a nation called Israel, mas a partir do momento que houve essa possibilidade, a existência de uma nação chamada Israel, then they became very vicious. Aí eles se tornaram muito agressivos. Of course, they had always persecuted Jews in Muslim countries. Eles sempre perseguiram os judeus em países muçulmanos. But now they're determined to prevent the establishment of Israel. Mas agora eles estão determinados em evitar o estabelecimento da nação Israel, o povo de Israel. So, in 1947, when the United Nations partitioned this land called Palestine, então, em 1947, quando as Nações Unidas fizeram a partilha dessa terra chamada Palestina, actually, I think I said they gave Israel 18%. Eu acho que disse, se não me engano, que eles deram 18% a Israel. But in fact, it was about 13%. Na verdade, foi 13%, não 18%. Of what had been promised to the Jews. Daquilo que havia sido prometido aos judeus. Now, you would think the Arabs would be happy they're getting 87%. Você concluiria, haveria de dizer, os árabes devem ter ficado contentes de ter ganho 87% extra na barganha. They could not allow Israel to exist. Mas fato é que eles estavam determinados em não permitir que Israel existisse. And I've explained why. E eu já expliquei por quê. Because of Islam. Por causa do Islã. So they immediately began to riot. Então eles começaram a se revoltar. Israel doesn't exist yet. Israel ainda não existia. But there's the possibility because the UN has said this could happen. Mas havia possibilidade porque as Nações Unidas já haviam considerado a possibilidade. So there are riots. Então começam a haver levantes. Terrorism. Terrorismo começa a existir. I want you to see how consistent this is. Eu quero que vocês vejam como isso tudo tem a coerência disso tudo. So we'll read this report from the Consul General in 1947. Então nós estamos lendo agora o relato do cônsul geral dos Estados Unidos em Jerusalém. It says, "It is tragic that many of the present casualties comprise innocent and harmless people going about their daily business." É trágico que muito das casualidades atuais incluam pessoas inocentes e indefesas que estão simplesmente cuidando do seu dia a dia. They are picked off while riding in buses, walking along the streets, and stray shots even find them while asleep in their beds. Eles são removidos quando estão andando em ônibus, quando estão caminhando pelas ruas, e balas perdidas acabam encontrando-os enquanto eles estão dormindo nas suas próprias camas. You notice how familiar this sounds. Você percebe quão familiar isso soa para nós hoje? It's like today. É como se ele estivesse falando dos dias de hoje. You get the impression, oh, this is just something new. Você tem aquela impressão, isso é uma coisa que aconteceu recentemente. Because Sharon walked on Temple Mount. Porque o Sharon caminhou no Domo da Montanha. Or because these Jews are mistreating Palestinians. Ou porque os judeus são palestinos que são maltratados. This is nothing new. Ou estão maltratando os palestinos. Isso não é novidade. Israel didn't yet exist. Israel nem sequer existia. A Jewish woman, mother of 5 children, was shot in Jerusalem while hanging out clothes on the roof. Uma mulher judia
mãe de 5 filhos, foi morta em Jerusalém enquanto ela pendurava suas roupas no varal, no eirado. The ambulance rushing her to the hospital was machine gunned. A ambulância que a levava para o hospital foi atacada com metralhadoras, com rajadas de metralhadora. The mourners following her to the funeral, her body to the funeral, were attacked, and one of them was stabbed to death. Os que estavam seguindo o seu funeral e lamentando pela sua morte foram atacados, e uma dessas pessoas foi esfaqueada e morreu. That sound like what's happening today? Soa com o que acontece hoje? This was 1947. 1947. Now, the Arabs were blunt in taking responsibility for starting the war. They admitted it. Os árabes foram ousados em assumir a responsabilidade por começar uma guerra. Jamal Husseini, the Arab Higher Committee spokesman, Jamal Hussein, que é o porta-voz do Alto Comitê Árabe, told the Security Council on April 16, 1948, disse ao Conselho de Segurança da ONU em 16 de abril de 48. the representative of the Jewish agency told us yesterday that they, the Jews, were not the attackers. Os representantes da agência judaica nos disse ontem que eles não foram quem atacou. They said the Arabs had begun the fighting. E eles disseram que os árabes é que tinham começado essa briga. We will not deny this. Nós não negaremos isso. We told the whole world we were going to fight. Nós dissemos ao mundo todo que nós faríamos isso. This is what they said at the United Nations. Isso é o que eles disseram nas Nações Unidas. You give those Jews a land of their own, we will destroy them. Se vocês derem aos judeus uma terra que é deles, nós iremos destruí-los. And they've consistently been attempting to do that ever since. E eles têm sido consistentes em fazer isso desde então. Except they lie saying they don't do it, right? So our topic this morning is Roadmap to Armageddon. Então, o tópico desta manhã é o mapa para o Armagedon. I have a copy here of part of the Roadmap to Peace. Eu tenho uma cópia aqui do documento que se chama Mapa para a Paz? Não. Estrada para a Paz? Mapa da Estrada para a Paz, que é o documento. Roadmap, the Okay. road we're going to take, the highway to peace, No, I'm you just could trying to say. get the right name. Right, okay. It's supposedly a comprehensive settlement 5. Supostamente é uma resolução final do conflito existente no Oriente Médio até o final de 2005. And this was presented by President Bush in his speech in June 24th, 2003. Isso foi apresentado pelo presidente Bush em seu discurso 2002. em 2002. It was welcomed by the European Union, by Russia, by the UN. Foi bem recebido pela União Europeia, pela Rússia, pelas Nações Unidas. And they formed what they call the Quartet. E eles formaram o que chamaram de um quarteto. European Union, União Europeia, United Nations, Nações Unidas, Russia and the United States. Rússia e Estados Unidos. And it lays it all out. E ele delineia o que seria esse mapa. It's to go in certain phases, E há certain várias stages. fases a essa busca de paz. And the first thing that is to happen is end terror and violence. A primeira coisa que deveria acontecer é o fim do terror e da violência. They're supposed to normalize Palestinian life. Deveria normalizar a vida dos palestinos. It says the Palestinians immediately must undertake an unconditional cessation of violence. Ele diz aqui que os palestinos devem imediatamente assumir um cessar incondicional da violência existente. And of course they have not done that. É claro que eles não deram bola para isso. It said Palestinian leadership must issue unequivocal statements that reiterating Israel's right to exist in peace and security. Eles disseram que a liderança palestina, a autoridade palestina, no caso, deveria emitir afirmativas inequívocas reiterando o direito de Israel a existir em paz. They must end all incitement against Israel.
tem que cessar todo o incitar contra Israel. Those of you that saw the video last night, you know Aqueles that de vocês que viram o CD que foi apresentado aqui ontem à noite, it's almost like this is some kind of a joke. isso aqui parece uma piada à luz daquilo. You really think the Muslims are going to turn peaceful towards Israel? Vocês têm a esperança de que muçulmanos façam paz com Israel? You must be dreaming. Vocês devem estar sonhando. It's well, I said it's like Chamberlain and his umbrella, É como Chamberlain e seu guarda-chuva, visiting Hitler and saying peace in our time. visitando Hitler dizendo paz em nossos tempos, em nossa época. You know, I haven't told you any jokes, but we don't have time for them. Eu não tenho contado piadas, nós não temos tempo para piadas, But what the world leaders are doing reminds me of a story. mas o que os líderes do mundo estão fazendo me lembra de uma história. Maybe you heard the story of the airplane that was going down, Talvez você conheça a história do avião que estava caindo, mechanical failure. falha mecânica, There were 5 men aboard e havia 5 homens nesse avião and only 4 parachutes. e 4 paraquedas. You had a general, a colonel, Um general, um coronel, Henry Kissinger, Henry Kissinger, a hippie, um hippie and the pilot. e o piloto. Okay, so the question was, who is going to get the parachutes? Então a pergunta é quais deles iriam ficar com os paraquedas? Well, the general said, I'm in charge of the Pentagon. Without me, the United States goes down. Aí o general disse: bom, eu sou responsável pelo Pentágono. Sem a minha pessoa, os Estados Unidos está frito. The colonel said he was in charge of the radar installations and defenses for America. Without him, there's no O defense. coronel disse que ele era o responsável por todo o sistema de radar norte-americano. Sem ele, a defesa norte-americana ficaria frita. Henry Kissinger said, I'm the man who brought peace to this world. Henry Kissinger disse: eu sou o homem que trouxe paz a este mundo. I'm the smartest man in the world, Eu sou o homem mais inteligente sobre a face da terra. and without me, the whole world is finished. E sem a minha pessoa, o mundo está frito. Well, the general strapped on a parachute and jumped out. Então o general colocou um paraquedas e pulou. The colonel strapped on a parachute and jumped out. O coronel vestiu um paraquedas e saltou. Henry Kissinger strapped on and jumped out. O Henry Kissinger também colocou e pulou. Now, the pilot wanted to be fair about this, Mas o piloto quis ser justo com essa questão. so he said, there's 2 of us left and only 1 parachute. What should we do? Então ele virou para o hippie e disse assim: olha, tem nós 2 aqui e só tem um paraquedas. O que é que você sugere? Shall we flip a coin? Vamos tirar no cara ou coroa? The hippie says, hey man, it's cool. Aí o hippie disse: fica frio, meu. We're okay. Nós estamos bem. Smartest man in the world just strapped my knapsack on and jumped out. O homem mais inteligente do mundo acabou de botar minha mochila e ele saltou com ela. I think these world leaders have strapped on a knapsack. Eu creio que esses líderes mundiais que se julgam tão inteligentes colocaram uma mochila nas costas. There is a difference between a knapsack and a parachute. Há uma diferença entre uma mochila e um paraquedas. Well, it talks about establishment of independent Palestinian election. O texto que nós estamos vendo fala sobre as eleições independentes da Palestina. They've never had an election, a real one. Eles nunca tiveram uma verdadeira eleição. You would be terrified not to vote for Arafat. Você estaria ameaçado de morte se não votasse para o Arafat. Phase 2 was supposed to begin June 2003 A fase 2 deveria começar em junho de 2003 and end December 2003. e terminar em dezembro de 2003. Well, I won't go into further details. We don't have time for that. Nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes, tem muitos detalhes aqui. But you know, it's supposed to end in 2005. We're almost there. E deveria terminar o processo em 2005, nós estamos quase lá. They haven't even got to the first step Eles não of deram stage 1. nem o primeiro passo, nem o estágio 1 foi cumprido. Roadmap to peace. Mapa para a Estrada da Paz It's a roadmap to Armageddon. é um mapa para o Armagedon, isso sim. Now,
let's just quickly bring ourselves up to date with what we've talked about. Vamos trazer as coisas aqui, atualizá-las daquilo que nós temos falado. We talked about, first of all, the focus of the world is on Israel. Falamos que o foco do mundo concentra-se sobre Israel hoje em dia. And we noticed that God gave Abraham and his heirs a land. That's the problem. E nós reconhecemos que Deus deu a Abraão e seus herdeiros uma terra, e o problema reside aí. Why did God choose Abraham? Por que Deus escolheu Abraão? Why did he choose the Jews? Por que Ele escolheu os judeus? Well, as we mentioned, he had to choose someone. Como nós já dissemos, Ele tinha que escolher alguém. The Messiah isn't just going to step off of a UFO. O Messias não ia sair de um OVNI simplesmente. The Messiah is God, O Messias é Deus, but he is man. mas Ele é homem. He comes through a virgin birth. Ele nasce através de um nascimento virginal. He has a mother. Ele tem uma mãe. He's the descendant of David, Ele é o descendente de Davi. and David is involved with Abraham and Isaac and Jacob. E Davi tem relação de sangue com Abraão, Isaac e Jacó. Why did God choose Noah? Por que Deus escolheu Noé? If he hadn't, we wouldn't be here. Se Ele não tivesse escolhido Noé, nenhum de nós existiria. Amazing. Of all the maybe billions on planet Earth at that time, Quem sabe dos bilhões existentes já àquela altura no planeta Terra, one man, Noah, God could work through him. um homem chamado Noé, Deus pôde operar através dele. There are not many available. Não há muitos desses disponíveis. Well, God wants to work through you. Deus quer operar através da sua vida. Make yourself available to him. Torne-se disponível ao Senhor. Abraham is called the friend of God. Abraão é chamado de amigo de Deus. You get that in James chapter 2 verse 23. Tiago 2:23. Nobody else is called the friend of God. Ninguém mais é chamado de amigo de Deus. So God made a promise to this special friend of his. Então Deus fez uma promessa a esse seu amigo tão especial. We notice that it's an everlasting covenant. E nós vimos que é uma aliança perpétua, It involved the promise of the land que envolve a promessa de uma terra and the promise of the Messiah. e a promessa do Messias. Now, that promise was renewed to Isaac, A promessa foi renovada a Isaac, Genesis 26. em Gênesis 26. It was renewed to Jacob in Genesis 28. Foi renovada para com Jacó em Gênesis 28. So to give you this land and to your seed forever. Eu vou dar essa terra para os seus descendentes para sempre. And it tells you the boundaries of that land. E o texto nos dá os limites dessa terra, limites geográficos. Genesis 15. Gênesis 15, From the river of Egypt to the river Euphrates. do rio do Egito até o rio Eufrates. That's a huge territory. Esse é o território de vocês. I think Tommy showed it to you on the map. Eu acho que um dos slides de Thomas Ice tinha isso bem claro. And God says this land is not to be traded, not to be sold. E Deus disse que essa terra não deveria ser vendida, trocada com outros. David Ben-Gurion, the first premier of Israel, O primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, he seems to have understood this. ele parece ter compreendido isso. He said, quote, Ele disse: our right to this land in its entirety is steadfast. O nosso direito a essa terra, na sua totalidade, é urgente, Inalienable and eternal. é inalienável, é eterno. This right cannot be forfeited under any circumstances. Esse direito não pode ser roubado sob quaisquer circunstâncias. Israelis have neither the power nor the jurisdiction to negate it for future generations to come. Os israelitas não têm nem o poder, nem a jurisdição de negar isso às suas futuras gerações. And until the coming of the great redemption, we shall never yield this historic right. E até a vinda da grande redenção, com letras maiúsculas, nós não negaremos esse direito histórico. That was a powerful and biblical statement. Uma declaração firme e bíblica. In contrast, Yitzhak Rabin, remember who was assassinated? Em contraste com isso, Yitzhak Rabin, que foi assassinado, He said the Bible is not a geography book, it teaches us values. ele disse: a Bíblia não é um livro de geografia, ele apenas nos ensina valores. No, the Bible is a geography book.
A Bíblia é um livro de It geografia. tells you the boundaries of this land. A Bíblia nos dá os limites desse país. And he did not follow the values E of the Bible. ele não seguiu sequer os valores da Bíblia. After his death, they discovered a secret document. Depois da sua morte, descobriram um documento secreto. He had promised President Clinton that he would yield the Golan Heights back to Syria. Ele havia prometido ao presidente Clinton que ele daria as colinas de Golã de volta à Síria. If the United States would promise their security. Os Estados Unidos cuidariam da segurança desse retorno dessa terra. That's like committing suicide. Without the Golan, Israel is just open to attack continually. Então é como se você está se entregando para o inimigo, estando aberto ao ataque do inimigo constantemente. Did his assassination prevent him from doing that? I suppose it did. Será que o assassinato dele evitou com que ele devolvesse essas colinas de Golã? Creio que sim. There is more to events in this world than we realize. Há mais com relação aos eventos que estão acontecendo nesse mundo do que nós percebemos. We mentioned how anti-Israel the United Nations is. Nós já mencionamos o quão anti-Israel são as Nações Unidas. They've never reprimanded the Arabs for attacking Israel. Jamais houve uma reprimenda sequer aos árabes por atacarem Israel. Never condemned Arafat or any of the terrorists. Nunca Arafat ou qualquer dos terroristas foi condenado pelas Nações Unidas. So you might find this interesting. Então vocês vão achar isso aqui que eu vou citar agora bastante interessante. In November 2003, Israel introduced its first request for a resolution since 1976. Em novembro de 2003, Israel apresentou seu primeiro pedido de uma resolução da ONU desde 1976. They asked that the United States would prohibit Arab terrorists from deliberately targeting Israeli women and children. Eles pediram que houvesse uma proibição específica de terroristas árabes que deliberadamente tinham o alvo de atingir crianças e mulheres israelitas. I'm trying to make you angry now. Agora eu vou tentar fazer você ficar irado. They reject this request. As Nações Unidas rejeitaram esse pedido de uma resolução. And instead, they adopt a resolution demanding that Israel refrain from attacking Palestinian children. E em troca, em lugar disso, eles criaram uma resolução para que Israel fosse proibida de atacar mulheres e crianças palestinas. So you don't get this reported in the news. É claro que isso não sai na mídia, It's enough to make your blood boil. porque isso faz com que o sangue da gente ferva. You realize more and more what a miracle it is that Israel even exists. Você reconhece com isso como é miraculosa a existência de Israel hoje. Remember Psalm 124? Você lembra o Salmo 124? If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say, Se não tivesse sido o Senhor que está ao nosso lado, they would have swallowed us up. eles já teriam nos engolido. I could tell you about many miracles that the military people have told me. Eu poderia contar para Israelis who vocês. still don't believe in God. I mean, they believe in God, but they don't believe in Christ. Eu poderia contar milagres que o pessoal militar de Israel já me contou. Eles que acreditam em Deus, mas não acreditam em Cristo. I was sitting with one of the most highly celebrated Israeli generals in history. Eu estive uma vez junto de um dos maiores generais da história de Israel, Wounded 7 times. que foi ferido 7 vezes, He's been in every war. esteve em todas as guerras. He told me he carries 2 Bibles with him everywhere he goes. Ele diz que ele leva 2 Bíblias com ele por onde quer que ele vá. He believes in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ele crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. He believes that this God is protecting his ancient people. Ele crê que esse Deus está protegendo o seu povo. I asked him how many of the top military people believe like you. Eu disse, quantos dos principais líderes das Forças Armadas como o senhor creem da mesma forma que o senhor crê? He thought very carefully for a minute, and then he said, I think about 1/3. Ele pensou por alguns instantes e com muito cuidado ele disse, eu acho que cerca de 1/3 deles. I found that rather interesting. E eu achei isso interessante. You remember
I said the Israelis are the best in the world. Se lembram que eu disse que as forças israelitas são as melhores do mundo? That the Hamas leader, founder, Sheikh Ahmed Yassin, que o líder do Hamas, o fundador do Hamas, o Sheikh Ahmed Yassin, he walked out of a mosque, got in his car, and starts down the street, and an Israeli missile gets him. Ele sai de uma mesquita, entra no carro e no trajeto míssil israelita atinge aquele carro. You just think about how you know who's in a car. Pense em como eles sabiam quem estava naquele carro. And how you can get a missile to that car E fast. e como você atinge aquele carro com míssil tão imediatamente. They're amazing. Eles são fantásticos. They could wipe out those nations around them. Eles poderiam simplesmente aniquilar as nações à sua volta se o quisessem. Well, so they voted in a new Hamas leader. Então, foi eleito um novo líder do Hamas, Abdul Aziz Rantisi. Abdul Aziz Rantisi. He gets in a car, takes off down the street. They got him too. Ele entra num carro, também está fazendo o seu trajeto e um míssil atinge o carro dele. Of course, the whole world condemned, and the UN condemned Israel for this. É claro que o mundo inteiro e as Nações Unidas condenaram esses atos. No condemnation for them attacking innocent women and children. Não há nenhuma condenação para eles quando atacam mulheres e crianças inocentes. These are men who have trained suicide bombers. E são homens que treinaram homens bomba para essa finalidade. Responsible for the deaths of hundreds of Israelis. Responsáveis pela morte de centenas de israelitas. You know, Israel has no friends in the United Nations. Israel não tem amigos nas Nações Unidas. I think that includes Brazil too. Maybe E you eu can creio talk to them que about it. isso inclui o Brasil também, Except the United States. exceto pelos Estados What is Unidos. it? Some other little island out there somewhere. Some other little island out there somewhere. Ou quem sabe alguma pequena ilha ali no meio do nada também seja amiga de Israel. Well, anyway, Israel became a nation. Bom, Israel se tornou uma nação, Declared its independence. declarou a sua independência. May 14th, 1948. Listen to what their declaration said. Dia 14 de maio de 1948, ouçam o que diz a declaração deles. We extend our hand to all neighboring states and their peoples. Nós estendemos as nossas mãos a todas as nações vizinhas e seus povos, In an offer of peace, oferecendo a paz. and appeal to them to establish the sovereign Jewish people settled. Bonds of cooperation. Oh, I'm sorry. And appeal to them to establish bonds of cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled in its own land, placing our trust in the Almighty. E nós apelamos a essas nações para que estabeleçam elos de cooperação e ajuda mútua com a nação soberana de Israel, estabelecida em sua própria terra e que coloca sua confiança no Deus Todo-Poderoso. That olive branch was trampled, you remember, by 6 Arab nations with tanks and planes determined to destroy Israel. Aquele ramo de oliveira foi passado por cima por 6 nações árabes que quiseram destruí-los imediatamente. You cannot imagine how many attempts to establish peace have been made by Israel and by Western nations. Não há como nós determinarmos quantas tentativas de paz têm sido feitas por Israel e pelas nações ocidentais para com os vizinhos de Israel. You remember President Carter talked Israel into giving back the Sinai. Você se lembra que o presidente Carter convenceu Israel a começar a devolver terra. And the West was thrilled, March 26, 1979. E o Ocidente ficou maravilhado em 1979. He hosted the signing of a peace treaty between Egypt's Anwar Sadat and Israel's Menachem Begin. Washington foi o palco da assinatura de um contrato de paz entre Anwar Sadat, o presidente do Egito então, e Menachem Begin, o primeiro-ministro israelita. Carter calls himself a Christian. E o Carter se autodenomina cristão. Well, but he thinks
Mormons are Christians also. Mas ele também pensa que Mormon é cristão. So even though he teaches a Bible class in a Southern Baptist church, I question his Christianity. E mesmo que ele seja professor de escola dominical numa igreja batista do Sul, eu questiono o seu verdadeiro cristianismo. Anyway, as a Christian, Como cristão declarado, in his speech at the White House, no seu discurso na Casa Branca, he wanted to quote one verse from the Quran and one verse from the Bible about peace. ele quis citar um versículo do Alcorão e um versículo da Bíblia acerca da paz. You know that there are 429 declarations about peace in the Bible. Há 429 declarações de paz na Bíblia. You could start quoting them. Não há como começar a citar todas elas. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor He Jesus made Cristo. peace by the blood of his cross. Ele fez a paz por meio do seu sangue na cruz. Peace I leave with you, my peace I give unto A you. minha paz deixo-a convosco. He's called the Prince of Peace and so forth. Ele é chamado Príncipe da Paz, etc, etc. So Carter had a big choice of what Então verses. Carter teve uma escolha ampla em o que escolher da Bíblia. His speechwriters searched the Quran and searched the Quran and searched the Quran. Mas os seus redatores de discurso fuçaram o Alcorão e fuçaram o Alcorão e fuçaram o Alcorão, Looking for a verse about peace. procurando um versículo que falasse de paz. They finally found one verse. Até que eles encontraram um versículo. It is Surah 861. É Sura 8:61. Now, a surah, as I explained, is a chapter. Como eu já disse, Sura quer dizer capítulo. There are 114 chapters in the Quran. Há 114 capítulos no Alcorão. Each surah has a title. Cada capítulo tem um título. What do you think the title of Surah 8 is? E qual vocês acham que é o título do Sura de número 8? Spoils of War. Despojos de guerra. It's all about fighting and killing and plundering to take over the world for Allah. O assunto é atacar o mundo, saquear o mundo, tudo em nome de Alá. Verse 67, for example, says, it's not for the leader to make peace until he's slaughtered the land. O versículo 68 diz: o líder não faz a paz até ele ter arrasado a terra. Verse 61, the verse about peace. Versículo 61, versículo escolhido sobre paz. It says, well, if the enemy surrenders, give him peace. E o versículo diz: se o inimigo se render, dê-lhe a paz. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? That's the only peace that Islam offers. É a única paz que o islamismo oferece. And I hope you remember that and understand it. E eu espero que vocês se lembrem disso e compreendam isso. Well, after he signed the 1973 Oslo Accord, Depois do Tratado de Oslo, em 73, Arafat, speaking Arabic, began to say something to Arabic audiences around the world. depois de ter assinado esse tratado, Arafat, falando árabe, disse algo ao povo árabe do mundo. He said, I want you to know I'm not betraying our cause. Ele disse: eu quero que vocês saibam que eu não estou traindo a nossa causa. He was afraid Ele estava com medo he might be killed de ser morto, for daring to make a step toward peace with Israel. ao dar um passo aparentemente rumo à paz com Israel. You remember they killed Anwar Sadat. Vocês se lembram que eles mataram Anwar Sadat? And Arafat didn't want that to happen to him. Arafat não queria passar pela mesma sina. So he said, I want you to know peace for us is the destruction of Israel. Então ele disse em árabe que a paz para eles significava a destruição de I'm Israel. only following the example of our great prophet Muhammad. Eu estou apenas seguindo o exemplo do nosso grande profeta Maomé. You remember in 628 he made a treaty with the Quraysh of Mecca. Que em 628 fez um tratado com The Quraysh tribe of a Mecca. tribo Quraysh de Meca. I wish I had time to explain it to you. Eu gostaria de ter tempo para explicar isso para A vocês. very famous treaty that sets the foundation for the law of war and peace in Islam. Um tratado muito famoso que estipula a lei da guerra e da paz no islamismo. It's the Treaty of Hudaybiyah. O tratado de Hudaybiyah, It is called a hudna. chamado de Hudna.
You watch the paper. Watch the paper, and you will notice this word, hudna. Fique de olho nos jornais e você vai ver essa expressão hudna muito presente. This is not peace. Isso não é paz. This is a temporary ceasefire. É um cessar-fogo temporário. It cannot last longer than 10 years. Que não pode durar mais do que 10 anos. And the whole reason is to build up your strength in order eventually to destroy the enemy. E a razão de ser desse cessar-fogo é você se revitalizar para atacar o inimigo com mais força. No Muslim leader on this earth has the authority to make peace. Não há um líder muçulmano neste mundo que tenha autoridade de fazer a paz. Now you know why you got such a problem trying to make peace. Agora vocês percebem porque é tão problemático tentar fazer a paz. And why the roadmap to peace is a roadmap to the Holocaust, really. E por que esse mapa da estrada para a paz, na verdade, é um mapa para um holocausto? He continued to pronounce the extermination of Israel. Ele, em árabe, continuou a proclamar o extermínio de Israel. Now, I'll give you an example of how difficult it is to get the media or anyone to acknowledge this. Agora eu quero que vocês percebam como é difícil para a mídia a reconhecer e noticiar isso. We do have some Christians in Congress and Senate in America. Nós temos alguns cristãos no Senado norte-americano, na Câmara. I think I mentioned one of them, his name escapes me at the moment, who gave 7 reasons to the Senate floor why that land belongs to Israel. Eu citei já um deles, que deu 7 motivos pelos quais essa terra pertence a Israel. You could go on the internet and you could find his speech. Se você for na internet, você vai encontrar esse discurso. Well, we had another gentleman, Ben Gilman was his name. Outro senhor de nome Ben Gilman, chairman of the House Foreign Relations Committee. O relator da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. He took some of these speeches of Arafat pronouncing destruction of Israel. Ele pegou alguns desses discursos do Arafat declarando a destruição de Israel em árabe. He put them all together in a video. E ele juntou todos esses discursos num vídeo. And he called a press conference September 21st, 1995. E ele convocou uma conferência de imprensa dia 21 de setembro de 1995. Who do you think showed up? Quem que vocês acham que apareceu nessa conferência de imprensa? Ninguém. CNN didn't come. A CNN não Wall apareceu. Street Journal didn't come. O Wall Street Journal não apareceu. Your media from Brazil didn't come. A mídia brasileira não apareceu. Nobody wanted to know the truth. Ninguém queria saber da verdade. Strangest of all. O mais estranho de tudo. Israel's ambassador to the United States, o embaixador de Israel para os Estados Unidos, Itamar Rabinovich, he pleaded with Gilman not to show this video. Ele implorou a Gilman de não mostrar essas fitas, esses vídeos. Why? Por quê? He said it might hinder the peace process. Ele disse que talvez isso afetasse o processo de paz. Is this insanity? Esse camarada é louco? A peace process with an enemy that has sworn to exterminate you? Processo de paz com um inimigo que jurou exterminar você? Well, President Clinton brought Israeli. I'm just trying to give you some of the attempts for peace. Eu estou só tentando relatar para vocês algumas das tentativas de paz. He brought President Clinton. President Clinton brought Prime Minister Ehud Barak and Yasser Arafat together. O presidente Clinton juntou o primeiro-ministro July 11, 2000 e Yasser Arafat juntos em 11 de julho de 2000 for a peace summit at Camp David. Para uma reunião para a proclamação da paz em Camp David. Israel is desperate. Israel estava desesperado. They're almost willing to do anything. Pronto a fazer qualquer coisa pela paz. To get a promise of peace. Para receber uma promessa de paz. Listen to what Barak said they would do. Ouça o que o primeiro-ministro Barak disse que eles fariam. They would redeploy Israel from 95% of the West Bank and 100% of the Gaza Strip. Que eles haveriam de retirar as tropas em 95% da Cisjordânia e em 100% da faixa de Gaza. They would create a Palestinian state.
que eles criariam um Estado palestino. They would remove isolated settlements and transfer it to Palestinian control. Eles removeriam settlements, assentamentos isolados e os colocariam em território palestino. They would give the Palestinians control over East Jerusalem, including most of the old city. Eles dariam aos palestinos o controle da Jerusalém Oriental, incluindo a parte antiga da cidade. They would give them religious sovereignty over the Temple Mount. Eles dariam soberania religiosa para os palestinos sobre o Domo da Montanha. It's incredible what he offered. É incrível o que esse homem ofereceu para os palestinos. Arafat didn't even make a counteroffer. Arafat nem sequer fez uma contra-oferta. He stormed out of the meeting. Ele saiu da reunião e foi para casa. He's afraid of peace. Ele tem medo da paz. That would lose his control. Isso faria com que o controle saísse por entre os seus He would dedos. be assassinated Ele seria assassinado, because that goes against everything Islam stands for. porque isso vai contra tudo que o Islã defende. Well, I've got to move along. Eu tenho que ir em frente. You remember the very morning that the Twin Towers came down. Vocês se lembram daquela manhã em que as torres gêmeas do World Trade Center foram derrubadas? In Al-Hayat al-Jadida, Em Al-Hayat al-Jadida, that is Arafat's controlled newspaper in the Palestinian territory. é o jornal controlado por Arafat, o território palestino. There was an editorial, and this is what it said. Houve um editorial que disse o seguinte: The suicide bombers of today are the noble successors of the Lebanese suicide bombers. os homens-bomba de hoje são os nobres sucessores dos homens-bomba libaneses who taught the U.S. Marines a tough lesson in Lebanon. que ensinaram aos Marines americanos uma dura lição no Líbano. They killed 241 when they knocked the barracks down, you remember? Eles mataram 241 Marines naquela época, você se recorda? These suicide bombers are the salt of the earth, Esses homens suicidas são o sal da terra, the engines of history, os motores que movem a história, the most honorable people among us. as pessoas de maior honra entre nós. Then down came the Twin Towers. Naquele mesmo dia, A few hours foram later. derrubadas as torres gêmeas algumas horas depois desse editorial ser publicado. Now we have the incredible situation Nós temos uma situação incrível aqui a descrever. that after September 11th, Depois de 11 de setembro, the whole world is saying Islam is peace. o mundo todo de repente começou a dizer que o Islã é paz. Our Secretary of State, Colin Powell, Nosso secretário de Estado, Colin Powell, he said, leave Islam out of this. Islam is peaceful. eles dizem: deixe o Islã fora disso. O Islã é uma religião de paz. 6 days after September 11th, 6 dias depois de 11 de setembro, President Bush went to the Islamic Center of Washington. o presidente Bush visita o Centro Islâmico de Washington. He said, the face of terror is not the true face of Islam. E ele diz: a face do terror não é a verdadeira face do Islã. Islam is peace. Islã é uma religião de paz. Tony Blair said this terrorist act has nothing to do with Islam. Tony Blair disse: esse ato terrorista nada tem a ver com o Islã. Well, they were all Muslims, all 19 hijackers. Todos os 19 homens que sequestraram os aviões eram muçulmanos. The FBI has followed their trail. O FBI seguiu a trilha desses homens We know it was done in the name of Allah e nós todos sabemos que tudo foi feito em nome de Allah to advance Islam in the world. para fazer o Islã progredir no mundo, avançar no mundo. Let me quote in contrast Amir Taheri. Eu vou citar em contraste a isso Amir Taheri, He's a practicing Muslim, que é um muçulmano praticante, he said, this is a whitewash. e ele é um editor de um jornal na França. Ele disse: isso aqui é uma mentira lavada A whitewash of Islam. do Islã. He said it's not helpful to Muslims and the world to say this. No, it's not.
I'm not quoting from there. It's not. It's not helpful to the world or to Muslims to say these Não, things. não ajuda em nada os muçulmanos dizerem isso que estão dizendo ao mundo. Não ajuda a causa muçulmana nem o resto do mundo. He said, it's dangerous for Muslims to remain in a state of denial. É perigoso para os muçulmanos estarem nesse estado de negação da verdade. He said Muslims need to take another look at their faith and how it is practiced. Ele diz, os muçulmanos têm que olhar bem para a sua fé, como ela é praticada e encará-la, a verdade. Well, I want to get to the Bible. There's a lot more I wanted to say. Há muito mais que eu gostaria de dizer, mas eu quero chegar na Bíblia. But we had a recent notification. You know, they're signing up suicide bombers. Recebemos uma notícia recentemente, eles continuam arrebanhando homens-bomba. You think there's just a few terrorists out there? Vocês acham que existem apenas alguns poucos terroristas no mundo? In one campaign, they signed up 10,000 men who volunteered to be suicide bombers in Iraq. Em uma única campanha dessas de arrebanhar homens-bomba, eles fizeram a inscrição de 10.000 homens que se propõem a ser homens-bomba no Iraque. There are literally millions of young boys who are training to be suicide bombers. Literalmente, há milhões de jovens que estão sendo treinados para serem homens-bomba. You're not going to change it until you change Islam. Você não vai modificar a cena enquanto o Islã não for modificado. Turn to Ezekiel 38. Abre em Ezequiel 38. Now you notice that some of the speakers, we don't all agree exactly on everything. Você já reparou que nós que estamos aqui dando as preleções, nós não concordamos em absolutamente tudo que falamos. You have to come to your I am among the very few prophecy speakers. Eu estou dentre dos muitos poucos palestrantes acerca de profecias Who believe that Ezekiel 38, 39, that's Armageddon. que crê que Ezequiel 38 e 39 está falando do Armagedon, It couldn't be anything else. que não poderia ser outra coisa. And let's look at it very quickly together. Então juntos vamos olhar esse texto. We mentioned this briefly already. Já mencionamos isso de passagem. Verse 11 Versículo 11 tells you that the wall they are building, the fence is going to come down. Diz que um muro que eles estão edificando vai ser derrubado. It's a people that are at rest, that dwell safely, without walls. É um povo que habitará pacífico, sem muros nem trancas nas portas. They don't even have bars or gates. Não tem nem portas nem trancas. Who are these people? Quem são esse povo? Quem é Chapter esse 12, povo? 12 tells you they've been gathered out of the nations. O versículo 12 diz que eles foram arrebanhados, reunidos dentre as nações. There's no question this is talking about the Jews who have come back to the land of Israel. Não há dúvida que esse texto está falando dos judeus que voltaram para Israel. Now, why would this be the situation? Por que ele está se referindo a Israel? Israel obviously thinks they are safe. Israel obviamente pensa estar seguro. There has been a peace treaty. Houve um tratado de paz. Who causes that? Who brings about the peace treaty? Ok, quem é que faz com que o tratado de paz seja respeitado? It's the Antichrist. É o anticristo. Now, some people say, well, how are you going to bring the Muslims into this one world government? Alguém pode até perguntar, como é que você vai fazer com que os muçulmanos aceitem esse governo mundial, se submetam a ele? There's an event that I think most of us here believe in, the rapture. Há um evento que a maioria de nós aqui, eu espero, creia nele, o It arrebatamento. must be a pre-tribulation rapture. Tem que ser um arrebatamento pré-tribulacionista. It must come before Antichrist. Ele tem que vir antes da vinda do anticristo. It is the only event that could unite the world under the Antichrist. É o único evento capaz de reunir o mundo sob as asas do anticristo. I don't know how many will vanish. I don't know how many will vanish from this earth. Eu não sei quantos serão arrebatados dessa terra. 100 million? 100 milhões? 50 million? 50 milhões? There are 2 billion professing Christians. Há 2 bilhões de cristãos professos. Could 2.5%? Quem sabe 2,5% disso ser crente de fato? 50 million? 50 milhões? The world will be terrorized. O mundo ficará aterrorizado com esse fato. Where did they go?
Para onde eles Who foram? took them? Quem os levou? Nobody believes it's the rapture. Ninguém vai acreditar que é o They arrebatamento will be bíblico. given a strong delusion to believe the lie. A eles vai ser fornecida uma mentira e eles vão aceitar essa mentira de bom grado. What do you think terrifies everyone on this earth? O que vocês acham que aterroriza todos neste mundo? That some power could do this. Que poderia haver um poder externo que poderia fazer isso acontecer. Why didn't they take me? Por que não me levaram? Are they coming back for me? Será que eles vão voltar para me levar? I mean, who can stand up against this power? Quem é que pode se opor a um poder desse tipo? And the Antichrist arises, I believe, at that very time. Aí surge o anticristo e eu creio que essa é a hora que ele vai dar as caras. Within hours. Dentro de horas If do not arrebatamento, se não minutos após o He has arrebatamento. all the power of Satan. Ele tem todo o poder de Satanás nas mãos. The United Nations is in emergency session. As Nações Unidas encontra-se numa reunião extraordinária de segurança. He knows where they went. Ele sabe para onde eles He'll foram. get them back. Ele diz que ele vai recebê-los de I volta. could give you many scenarios. E eu poderia dar várias possibilidades que ele vai You know, aventar. beam me up, Scotty. Who? Beam me up, Scotty. Oh, you don't know that Ok, expression. quem sabe aquela ideia da jornada nas estrelas, né? Pronto para o teletransporte, engenheiro Scott. The world believes in that. O mundo crê nisso. Some rogue civilization has snatched slaves from planet Earth. Alguma civilização alienígena levou uma parte dos humanos como escravos. And the Antichrist is the only one who can negotiate with them E and o prevent this anticristo é o from único que happening pode again. negociar com esses alienígenas. And he makes peace. E ele faz a paz. He has all the power of Satan, Ele tem todo o poder de Satanás nas mãos. lying signs and wonders. Por meio de sinais e maravilhas que são tudo mentira. Okay, that's the situation I believe this chapter presents. Eu creio que essa é a situação que esse capítulo nos apresenta. It couldn't be some previous war prior to the Great Tribulation. Não poderia ser uma guerra prévia à grande tribulação. Now, verse 16, God is talking to Antichrist. No versículo 16, Deus está falando com o anticristo. Gog, Magog, the nations that are named Gog e Magog, as nações que são citadas, are representative of the whole earth. são representantes da terra como um todo. The whole world comes against Israel. O mundo todo se volta contra Israel. But God says, I will bring you against my land. E Deus diz para o anticristo, no versículo 16, você avançará contra o meu povo, eu farei com que você avance. We read Zechariah 14, Nós já lemos Zacarias 14, verse 2. versículo 2. God said, I'm going to bring all nations against Jerusalem. Deus diz, eu trarei todas as nações contra Jerusalém. Why is he going to bring them there? Por que ele vai trazê-las para aquela parte do mundo? We read Joel 3, verse 2. Já lemos Joel 3:2. I'm going to bring all nations into the valley of Jehoshaphat. Eu trarei todas as nações para o vale de Josafá, I'm going to punish them for dividing my land. e eu punirei todas as nações por haverem dividido a minha terra, partilhado a minha terra, feito a partilha dela. Every peace plan Israel has ever offered or the Western powers have ever offered involves dividing the land. Todo o plano de paz que Israel já propôs, ou que as nações ocidentais já propuseram, tem a partilha da terra como proposta central. And whoever proposes that is defying God. E quem faz essa proposta está desafiando a Deus. Leviticus 25:23, God says, "This is my land. It is Levítico not to be 24, sold forever." 23, essa terra é minha, não pode ser vendida. Two purposes for Armageddon. Dois propósitos para o Armagedon. He's going to punish the world for what they've done. Ele vai punir o mundo pelo que o mundo fez a Israel. And God is going to break the hard hearts of the Jewish people. E Deus também vai quebrar o coração duro, a cerviz dura do povo judeu. 2/3 will be killed. 2/3 do povo judeu vai morrer. Those who are left will cry out to him. E os que restarem vão clamar a Ele. Cry out for the Messiah. Clamar pelo Messias. Zechariah 12:10, the Messiah will come. Zacarias 12:10, o Messias virá. They will look on me whom they have pierced. Eles olharam para aquele a quem eles traspassaram. All Israel will be saved.
todo Israel restante ali será salvo. Now, notice what God says. We have to go really fast. Nós temos que acelerar aqui. Veja o que Deus diz. Verse 18, he says, my fury will come up in my face. Ele diz que o meu furor será despertado. It's frightening. The next verses say, the creeping things, the fish, everything will tremble at my presence. Os próximos versículos são aterrorizantes. Diz que todo ser vivo, peixes, etc., tremerão da minha presença. God is coming back to this earth Deus volta a esta terra in power and judgment. com poder e com juízo. Who is he? Quem é ele? Jesus Christ, Jesus Cristo, the one they pierced. aquele a quem eles traspassaram. No question about it. This is the climax. Não há dúvida que este é o clímax. This is not some preliminary war. Não é uma guerra preliminar. And now what about Israel? Go to chapter 39, verse 7. Agora veja com relação a Israel, capítulo 39, versículo 7. He says, Israel is going to know me. Ele diz: farei conhecido meu santo nome no meio de They Israel. will never pollute my holy name again. Eles jamais profanarão o meu nome novamente. Verse 22, Versículo 22. the house of Israel will know me from that day forth. Daquele dia em diante a nação de Israel me conhecerá, saberá que eu sou o Senhor e Deus. Verse 29, I Versículo poured out 29. my spirit upon the house of Israel. Eu derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Verse 28 is powerful. E o versículo 28 é algo portentoso. God says, I have left none of them anywhere. I brought them all back to Israel. Deus diz: eu não deixei um deles sequer no exílio, eu trouxe todos de volta para Israel. I think that's what Jesus means in Matthew 24. Eu creio que é o que Jesus quer dizer em Mateus 24. I will send my angels and gather my elect from Eu the four enviarei winds. os meus anjos que reunirão os meus eleitos dos quatro cantos da terra. That's not the rapture, the church being caught up to meet him in the air. Esse não é o arrebatamento, a igreja sendo arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. This is the miraculous gathering of every Jew who's left alive from wherever they are on this earth back to Israel. Esse é o maravilhoso e miraculoso reunir de todos os judeus, onde quer que eles estejam na face da terra, de volta para Israel. Where the Messiah will reign over them on the throne of David Onde o Messias reinará sobre eles no trono de Davi, forever and ever. para sempre e sempre. Now there's a verse that bothers people in Matthew 24, verse 34. Há um versículo sobre esse povo, Mateus 24, 34. This generation will not pass till all these things are fulfilled. Esta geração não passará até que todas essas coisas tenham se cumprido. Some people say, well, that's the generation that was alive to whom Jesus was speaking. Alguns dizem, essa geração era aqueles a quem Jesus estava falando, que estavam vivos na época. Obviously not, because Jesus said things would happen that didn't happen then. É claro que não é fato, porque coisas que Jesus disse que aconteceriam não aconteceram naquela época. Then there were those who said, no, that's the generation that will see Israel back in her land. Há aqueles que dizem, não, isso é a geração que verá Israel voltar à sua terra. Well, how long are you going to wait? Por quanto tempo nós continuaremos esperando desde que Israel How long voltou? is the generation? Quanto tempo dura uma geração? I think there's another and the only biblical interpretation. Eu creio que existe uma outra interpretação, a única, a meu ver, bíblica. Jesus used generation in a special way. Jesus usou o termo geração de uma forma específica. He talked about a faithless generation, Ele fala de uma geração que não tem fé, perverse generation, uma geração perversa, unbelieving, God rejecting, Christ rejecting generation. uma geração incrédula que rejeita Deus e a Cristo. I believe he indicated that Israel would remain as a whole in unbelief till all is fulfilled. Eu creio que ele estava dizendo que Israel permaneceria incrédula até que todos os sinais se cumprissem. And the final fulfillment is his return. E o cumprimento final é a volta do próprio Senhor And Jesus. then all Israel will be saved. E aí todo Israel será salvo. And this unbelieving, perverse generation will have passed from this earth. E esta geração perversa e incrédula será eliminada desta terra. All Israel will be saved. Todo Israel será salvo. Enter into the millennium, and we will be with Christ, ruling and reigning in our resurrected bodies.
e entrará no milênio assim como nós que estaremos com ele reinando em nossos corpos ressurretos. It's not the roadmap to peace. Não é o mapa para a paz, o caminho da paz. It's the roadmap to Armageddon. É o mapa do caminho para o But Armagedon. Armageddon is going to wrap up this world's history O Armagedon será o laço final da história desse mundo and usher in the reign of the Messiah forever. e vai nos colocar dentro do reino do Messias.